Neste momento, eu levo a você, meu irmão, meu amigo, mais uma mensagem de fé e esperança. Porque sabemos que estamos vivendo o tempo do fim, a grande escuridão. E por este motivo é que nós temos que se apegar cada vez mais ao Criador, aquele que fez os céus, a terra, o mar, as árvores, o sol, a lua, as estrelas e a fonte das águas. Porque nós sabemos que, pelos nossos próprios esforços, nós jamais conseguiríamos agradar ao Criador. Por nossos próprios esforços, nós jamais conseguiríamos alcançar a salvação, porque aí o mérito seria nosso, e se o mérito fosse nosso, a morte do Messias, do Salvador Emanuel, teria sido totalmente em vão, invalidade. Sabemos também que nenhuma religião pode nos salvar, nenhuma religião pode nos levar ao Pai, mas somente o Messias, o Salvador, que é a porta. Ele mesmo diz em suas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, mas ninguém, vai ao Pai se não for por mim, o Salvador Emanuel. E muitos podem dizer assim: mas eu sou um cristão, eu sou um religioso, eu sou um evangélico, eu fui batizado quando criança, eu fui batizado com 16, 18, 20, 30, 40 anos, eu vou nos templos, nos cultos, eu tomo a hóstia, eu tomo a ceia, eu pago dízimo, eu oro, eu jejum, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas não é isto que o Messias disse. O Messias não mandou ninguém fazer sacrifícios físicos, obras da carne, obras físicas. Batismo na água é uma obra física. Comer o pão e o suco de uva é uma obra física. Dar dinheiro para instituições religiosas é uma obra física. Orar no monte é uma obra física. Nada disso pode te salvar. Somente o Cordeiro, somente o Salvador, o Messias, que disse: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Somente ele. Não existe outra fórmula mágica. Não existe diploma, não existe teologia, escatologia, exegese, nada disso tem valor algum diante daquele que formou os céus e a terra. E é esse assunto que nós queremos abordar com você. Hoje, dia 12 de janeiro de 2022. Se inscreva no canal do Misael Nório,
dê o seu like, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também saiam do engano. Porque muitas vezes as pessoas dizem: eu tenho uma religião, eu creio em Deus. E essa pessoa que diz isso está sendo sincera e verdadeira. E eu acredito que você tem uma religião. E eu acredito que você crê em Deus, mas você não obedece. Basta ir nas cadeias públicas. Quem são aquelas pessoas que estão presas nas cadeias públicas e nas penitenciárias? São crentes. Crentes são crentes, porque todo aquele que crê, ele é crente. Até o diabo crê e estremece. Então, a sua religião não garante a sua salvação. Basta você assistir na televisão aqueles irmãos nossos lá na Cracolândia morrendo nas drogas, se matando com as próprias mãos. Pergunte a eles se eles têm religião. Todos eles têm religião. São crentes, creem em Deus. Mas fazem a vontade do Eterno? Não. Não fazem a vontade do Eterno. E você que está assistindo esse vídeo, você tem uma religião? Você segue uma religião? Você segue um dogma doutrinário? Você segue um estatuto feito por mão de homens? Ou você segue o Messias, o Salvador, porque ele disse: aquele que me segue não andará em trevas. Qual dos dois você está seguindo? Religião não salva. Se religião salvasse, todos estariam salvos. Por quê? Os evangélicos é uma religião, os pentecostais é uma religião, catolicismo é uma religião, espiritismo é uma religião, umbanda é uma religião, candomblé é uma religião, quimbanda é uma religião, vodú também é uma religião. Mas nenhuma dessas religiões o Messias mandou, ordenou que nós fizéssemos parte desse sistema religioso. Nenhuma. Por que que o Messias disse isso? Porque todas as vezes que o Messias se deparava com os religiosos, os sacerdotes do templo, o Messias dizia para eles: raça de víboras, sepulcros caiados. Por que que o Messias não mandava os apóstolos irem para o templo de Salomão, aonde Caifás e Anás era sacerdote, aonde o Messias foi julgado sem nenhuma defesa, foi condenado e crucificado por quem? Pelos religiosos. Quando Pilatos lavou as mãos, Pilatos era romano, ele lavou as mãos e disse: eis aí o vosso rei. Disse para os religiosos daquela época, os judeus, os sacerdotes do templo. E eles responderam: nós não temos outro rei a não ser César. E você? Quem é o seu rei? É o Messias que é o seu rei? Faça uma reflexão sobre isso. Para que nós possamos seguir o Salvador, o Messias, que é a luz deste mundo, o que nós precisamos fazer?
para nós seguirmos o Salvador, que é a luz desse mundo, para que nós possamos entrar pela porta, que é o Salvador, nós temos que sair, se desligar de todas estas coisas, esses sistemas perniciosos que existem aqui na Terra, que foram criadas pelos homens. Sistema político, sistema religioso, tudo quanto é sistema que existe aqui, foram criados pelos homens. E isso não garante a salvação de ninguém. Veja com seus próprios olhos, veja o que aconteceu com Moisés. Você que é crente, você que disse, que afirma, que acredita em Deus, no eterno, você que diz que acredita no Salvador, no Messias, você que disse que acredita na Bíblia como sendo sagrada, leia a história de Moisés. Moisés abandonou toda aquela riqueza que ele tinha no Egito. Todos conhecem a história de Moisés. Eu não vou entrar em detalhes para não ficar muito longo o vídeo, mas todos conhecem a história de Moisés. Moisés foi adotado pela filha do faraó, se tornou príncipe, só que ele, quando ele recebeu o chamado, quando ele recebeu a revelação, o que ele fez? Ele abandonou toda aquela riqueza. Ele abandonou toda aquela riqueza, toda aquela ostentação. Ele era um príncipe. E ele seguiu com o povo do Eterno para viver no meio do deserto, sem nenhum lugar, sem nenhum local para tomar um banho. Eles carregavam um pauzinho, uma pazinha, para que quando fosse fazer suas necessidades fisiológicas, eles cavavam na areia, faziam ali dentro e depois tapavam. Moisés deixou toda aquela opulência, toda aquela riqueza, todos aqueles bens materiais, porque ele acreditou na promessa que o Eterno fez na vida dele, que ele herdaria a terra prometida. E vou mais além. Se você ler a história de Abraão, que eu com certeza você já deve ter lido várias vezes a história de Abraão, que é o pai da fé, Abraão saiu do meio da sua parentela, lá na terra de Ur. O Eterno disse para ele: sai do meio da sua parentela, saia do meio do sistema religioso, saia do meio do sistema político, saia do meio daquelas pessoas que não querem nada com a salvação, que não querem nada com o Eterno. E vai para uma terra estranha, que você vai ser peregrino. E Abraão confiou, creu na promessa. Ele estava estabilizado, ele era rico, ele abandonou seus familiares, seus parentes, seus amigos e foi confiante na promessa do Eterno, sem nem conhecer, sem nem saber para onde ele ia, mas ele foi guiado pelo Eterno. Isso se chama um chamado do Eterno, uma revelação, uma confiança. E eu faço a seguinte pergunta para você: você teria essa confiança de sair do meio da sua parentela incrédula? Você teria coragem de sair do meio do sistema religioso criado por homens? Você teria coragem de sair do meio do sistema político corrupto criado pelo homem para confiar, acreditando na promessa do Eterno, que um dia você herdaria a vida eterna? Você tem essa confiança? Porém, essa promessa da vida eterna foi feita somente para os escolhidos. Não é para qualquer um. É só para aqueles que estão dispostos a abandonar as coisas do mundo
e se dedicar somente às coisas espirituais através da revelação. E isso você não consegue dentro de uma escola de teologia. Isso você não consegue recebendo um diploma de teólogo, porque isso é invenção do homem. A revelação é pela palavra. A palavra não é a Bíblia. A palavra é o Messias, o Salvador. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Foi a Bíblia ou foi o Salvador que se fez carne? Então, quando nós obedecemos a palavra, nós não estamos obedecendo homens, nós estamos obedecendo o Messias, o Salvador. Porque se você colocar o seu futuro nas mãos do Eterno, deixa que ele guie você. Não adianta você planejar o seu futuro, porque o dia de amanhã você não sabe se estará aí ou não. Como vai acontecer agora nessa política, as tragédias que vai acontecer nessa política, e ninguém pode fazer nada. Quando começar o fogo, ninguém vai conseguir apagar aquele fogo. Por quê? Porque quem está no controle de tudo isso é o Eterno, é o Criador. Então deixe que o Eterno cuide de você e da sua família e cuide do seu futuro. Se você tiver dúvidas, se você tiver medo, você lembra daquela passagem que o Messias diz: não se vende 2 passarinhos por um ceitil. Não temais, pois valeis mais que muitos passarinhos. Se o Eterno sustenta, protege, guarda os passarinhos que não semeia, que não planta, quanto mais nós. Mas para que isso aconteça, nós temos que ter o Espírito do Pai em nós. Porque se nós estivermos protegidos com Mamon, cercado com dinheiro, cercada com cercas elétricas, com armas dentro de casa, com portões elétricos, isso não vai resolver nada, porque o dia que a sua alma for pedida, você não vai levar nada disso aí, a não ser a sua fé e as suas obras. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo esse vídeo, eu, Misael Honório, eu sou pobre, necessitado e peregrino. Eu sou pobre, necessitado e peregrino. Mas até o dia de hoje, o Eterno tem cuidado de mim. Tudo que eu preciso, o Eterno providencia para que chegue até a minha casa. Então, se você tem o Espírito Santo na sua vida, você vai abandonar tudo aquilo que atrapalha você. Os frutos da carne, a idolatria, a feitiçaria, o adultério, a fornicação, a corrupção, sonegação de impostos, cobiçar as coisas alheias, cobiçar a mulher do próximo, todas essas coisas afasta você diante do Eterno. Quando você tirar toda essa imundícia, essa sujeira, limpe-se o interior, que o exterior ficará limpo. Quando você jogar tudo esse lixo fora e o Espírito do Pai habitar em você, porque o nosso corpo é o templo e a morada do Espírito Santo, aí sim você vai se livrar de todas as coisas que o mundo oferece e você vai focalizar, você vai buscar só as coisas do alto, porque as coisas aqui da terra são passageiras. Hoje você tem, amanhã você não terá mais. Mas a vida eterna, ninguém
ninguém pode tirar de você. Mas para que isso aconteça, você precisa ter o selo do Deus vivo, que ele vai dizer: esse é minha propriedade, esse está marcado, esse tem o selo da promessa, esse é meu, esse ninguém toca. Que o Eterno abençoe cada um de vós.